tarde, pessoal. Estamos aqui novamente com mais um programa Prosemos sobre Moda com Carla Bittar, nesses 20 anos de TV Tudo Web, que acabou de comemorar uma festa linda, incrível, mais do que merecida. E aqui reforço meus agradecimentos a você que está aí nos acompanhando, assistindo, seguindo, e toda a equipe da TV Tudo nesses 20 anos, e eu de fazer parte de um trecho dessa história linda. Então, obrigada, pessoal. E hoje a gente vai trazer aqui um tema super legal, super atual, que é o papel dos influenciadores na moda, os famosos influencers. Você que está aí nos assistindo e que é influenciador ou deseja ser um influenciador, preste atenção nessas dicas desse capítulo de hoje, desse episódio de hoje, porque a gente vai contar aqui qual que é a importância deles, um papel fundamental hoje em dia na disseminação da moda. Então, olha só, pessoal, hoje em dia os influenciadores funcionam como elo entre marcas e consumidores. Eles têm uma audiência fiel, eles compartilham experiências autênticas e dicas sobre produtos, transformando-os em uma espécie de amigo confiável para seus seguidores. Isso permite a expansão no alcance das marcas e um aumento da visibilidade dessas marcas. As suas recomendações e tendências influenciam as decisões de compra e ajudam marcas a se conectarem de uma forma mais eficaz ao seu público-alvo. Então, gente, isso é tudo que uma marca precisa, né? Essa conexão entre o influenciador e o consumidor final. Então, os influenciadores, eles fazem exatamente essa ponte que as marcas precisam para o seu sucesso. Então, gente, como é importante. Então, por isso que a gente quer hoje tanto trabalho, tantos influenciadores em todos os setores, não é mesmo? Então, a gente vê aqui uma democratização da moda, em que antes as tendências eram ditadas só pelas passarelas, ou então pelos editoriais, ou por capas de revistas, matérias de revistas, vitrines especializadas. Agora não, pessoal. Afinal de contas, todo mundo tem o potencial de ser influenciador. Basta aí você ter um tino para coisa e ter algumas técnicas também, algum dom específico para poder ser carismático com o seu público, não é mesmo? Gente, nos últimos anos, os influenciadores digitais se consolidaram como verdadeiros protagonistas no universo do marketing, exercendo um impacto significativo no varejo da moda. Então, gente, eles funcionam como verdadeiras vitrines modernas. Suas plataformas nas redes sociais, recheadas de imagens, vídeos, opiniões, tornaram-se verdadeiras vitrines modernas, capazes de atrair consumidores, impulsionar as tendências e ampliar o alcance das marcas. Esse elo criado entre as marcas e os consumidores é uma conexão direta que humaniza o consumo, algo que as marcas sozinhas muitas vezes não conseguem transmitir. Então, não adianta você fazer uma propaganda fria sobre o seu produto, sobre o seu negócio, se você não tem ali a participação de alguém compartilhando a sua experiência sobre aquele produto, dizendo por que aquele produto é especial e que ele merece ser comprado. Então, pessoal, é esse o papel dos influenciadores, fundamental, eu diria. Então, gente, eles possuem a capacidade de transformar itens simples em objetos de desejo. Exemplo, uma blusa ou um acessório, quando usado por alguém com uma forte presença nas redes sociais, pode rapidamente ganhar o status de tendência, promovendo um aumento expressivo na procura e nas vendas. Gente, a confiança como peça-chave para o engajamento, a credibilidade dos influenciadores é um dos principais fatores que os tornam tão valiosos no varejo da moda. Gente, confiança é tudo, né? E confiança no meio digital ainda mais. Então, é esse papel que os influenciadores têm. Então, por isso que hoje se torna uma prática muito comum, não é verdade? Eles têm o poder de moldar a opinião pública sobre um produto ou uma marca por meio de suas recomendações. Gente, aquela famoso boca a boca, quando você compra um produto, não é sempre melhor você ter a recomendação de alguém? Se você não tem essa recomendação individualizada de alguém, não conhece ninguém que realmente adquiriu o produto, você abre suas redes sociais, está lá alguém falando sobre o produto,
com uma rede por trás de pessoas que os apoiam, que os seguem, é muito mais tranquilo de fazer a compra, não é mesmo? Então, gente, esse processo é especialmente eficiente quando o influenciador mantém um contato, um relacionamento genuíno com a sua audiência, priorizando parcerias e marcas que se alinham a seus valores e estilos de vida. Dessa forma, gente, os consumidores sentem-se mais seguros para investir em uma peça ou um acessório que o influenciador validou, né, já que confiam na sua análise. Então, isso reforça não apenas a decisão de compra, mas também a conexão emocional com a marca. Então, você já alia ali aquela marca a determinada pessoa. Então, você já sabe que aquele estilo corresponde àquela marca. Então, fica muito mais fácil de você se identificar, de você ver ali o seu estilo representado por alguém. Então, gente, eles são aceleradores de tendências e consumo. Os influenciadores também desempenham um papel crucial na disseminação de novas tendências. No passado, gente, como eu falava aqui um pouquinho para vocês, a moda era ditada por grandes desfiles e revistas especializadas, mas atualmente um look criado por um influenciador pode ganhar uma repercussão até global, gente, em minutos. Então, é essa rapidez que nos espanta e é isso que é tão eficiente se valer aí das técnicas dos influenciadores. Então, as redes sociais, elas possibilitam que essas tendências sejam compartilhadas e copiadas ali instantaneamente, criando um ciclo acelerado de consumo. Então, essa rapidez, pessoal, beneficia o varejo da moda, pois permite que as marcas respondam de maneira mais ágil às demandas do público, especialmente no segmento fast fashion. E não é à toa que é chamado de fast, porque é muito rápido. Então, são tendências que vão e vêm rapidamente, né, e que precisam estar naquela vitrine rapidamente, porque alguém ali usou, disseminou. Então, é isso que fazem essas grandes marcas, essas grandes fast fashions que consolidam isso tudo, criam rapidamente e jogam lá em suas redes de lojas para as pessoas consumirem rapidamente também. Gente, então o impacto nas micro e grandes marcas. Não apenas são as grandes marcas que se beneficiam com essas parcerias, tá, gente? Mas também as pequenas e médias empresas, elas têm encontrado nos influenciadores uma forma bem econômica e eficiente de atingir públicos específicos. Gente, porque olha, marketing, eu vou falar para vocês, é uma coisa cara, a gente sabe como é caro, né? Então, investir, de repente, em anúncios, publicidades, com valores altíssimos, né? Então, gente, hoje em dia isso tudo é mais democrático. Faça uma parceria com o influenciador, ainda que seja um pequeno influenciador, os resultados às vezes são muito mais efetivos do que você sair divulgando em veículos de comunicação caríssimos, não é mesmo? Então, gente, eles possuem taxas de engajamento mais altas que as celebridades digitais. Esses micro-influenciadores que eu falava para vocês, eles conseguem promover marcas nichadas, é um nicho específico de pessoas, oferecendo uma visibilidade e uma credibilidade que geram resultados bem concretos. Então, você que tem uma pequena marca e não se anime com a questão do marketing. É muito caro investir em marketing. Não, procure os micro-influenciadores que você vai ter resultados bem concretos naquilo que você precisa para o crescimento da sua marca. Gente, então, muito além dos produtos, os influencers, eles crescem cada vez mais junto com o varejo de moda, tá? Porque eles moldam tendências, eles criam narrativas autênticas, constroem pontes, verdadeiras pontes sólidas entre marcas e consumidores. Em um mercado que é tão dinâmico e tão competitivo, as empresas que souberem aproveitar esse poder das redes sociais e influência dessas personalidades digitais têm muito a ganhar, gente. Não apenas em vendas, mas também em relevância e conexão do seu público. Então, pessoal, não se trata só do resultado final das vendas, mas também essa questão da identidade, de você representar grupos de pessoas. Então, isso é muito importante, gente. E é esse o papel dos influencers. Afinal, gente, na era digital, quem dita a moda não são apenas as passarelas hoje em dia, mas também as telas dos smartphones.
tá? Então, isso acabou por desburocratizar e democratizou esse processo de ditar a moda e as tendências. Então, houve uma popularização dos estilos e de peças específicas. Características de atuação dos influencers, gente. Eles são verdadeiros contadores de histórias, eles tecem narrativas autênticas que entrelaçam suas experiências pessoais com as próprias marcas que representam. Isso faz com que a abordagem da moda seja mais humanizada, tornando-a mais tangível e mais próxima do público. Isso ressoa profundamente, gente, nas emoções das pessoas, criando laços, conexões. Então, quando você fala, essa marca, esse produto me representa, é porque criou com essa conexão emocional, né? Então, essa mensagem foi realmente atingida por quem promoveu essa conexão, pelo influenciador, por quem está ali por trás dessa marca. Então, gente, isso é muito bacana, porque é um impacto significativo, né? É uma verdadeira mudança nos hábitos de consumo. Então, colabora com as marcas em campanhas de marketing, né? Mas, ó, vale ressaltar também que nem todo impacto é positivo, tá? Então, como tudo tem o seu lado positivo, mas também tem o lado negativo. Gente, por que o lado negativo? Aqui a gente precisa só prestar atenção na questão da busca pela autenticidade, que ela muitas vezes fica comprometida com aqueles influenciadores que promovem produtos sem uma verdadeira afinidade com eles. Então, gente, se de repente o estilo daquele influenciador, ele é casual demais, ele é despojado demais, de repente você vai colocar roupas mais formais nele, ele não vai ter afinidade com isso. Então, ele até pode fazer aquele marketing, mas não vai ser uma conexão muito autêntica. Então, os consumidores é que sabem de interpretar isso. E aí, não vai ficar muito legal, não vai pegar muito bem. Então, é muito importante saber dessa real conexão entre eles. Então, gente, quando você for aí fazer uma parceria com alguém, pense nisso. Não porem a perder a perda da confiança dos seus seguidores e também a saturação do mercado com conteúdo promocional excessivo. Também, gente, se você acha que tudo é só marketing, não é bem assim. O excesso de marketing também pode gerar um impacto negativo sobre a sua marca. Gente, também a questão da pressão emocional sobre os próprios influenciadores para manter uma imagem perfeita, né? Isso também pode ser prejudicial, tanto à saúde mental dessas pessoas, como também essa constante exposição em redes sociais, busca por likes, seguidores. Isso pode levar a um esgotamento, até ansiedade e depressão. Então, esse é o outro lado da moeda, né? Como tudo evolui muito rápido, tem também essas coisas que a gente precisa se atentar. São detalhes muito importantes. Tá? Então, o mesmo acontece com relação aos consumidores. Se você bombardear os seus consumidores por esse marketing excessivo, né, se iludindo com essa pressão dessas redes sociais, né, por consumo, as pessoas acabam, os consumidores, se colocando em dívidas excessivas, né, desgastes emocionais, abalos emocionais, por estar ali sempre desejando algo que muitas vezes não podem alcançar, ou desejando ser aquele influenciador que tanto sucesso faz, que tanta fama faz. Então, esses são os lados negativos, tanto do lado dos influenciadores como do lado dos consumidores. Gente, então por isso que, como tudo na vida, é importante equilibrar, né, essa promoção de produtos com autenticidade e também com responsabilidade, né? Então, ao fazer isso, gente, cria-se uma rede sadia, né, de consumo, em que os influencers inspiram e cativam o seu público e as marcas colhem os benefícios dessas parcerias genuínas e significativas. Aí sim você vai ter um bom resultado e vai ser uma cadeia produtiva e feliz. Gente, dicas aqui de como criar parcerias de sucesso com influenciadores de moda. Gente, então sempre escolha um perfil que seja condizente com a marca, né? Antes de iniciar uma ação, então é essencial você identificar se aquele perfil possui uma linha editorial de acordo com os valores da sua marca, pesquisando por alguém que tenha um engajamento real com o seu público-alvo.
deve-se ter cuidado, então, como eu dizia para vocês, com essa ilusão de números, né? Pois nem sempre um grande número de seguidores significa necessariamente que tenha um alto engajamento, né? Então, de repente, no seu produto, naquele determinado perfil, não seja o mesmo perfil do público que segue aquele influenciador. Então, esse cuidado que você deve tomar pesquisando antes sobre os interesses do seu público, da sua marca. Gente, os micro-influencers também podem ser uma boa estratégia, uma estratégia efetiva, pois esse tipo de criador de conteúdo possui uma audiência mais nichada e mais leal. Então, isso contribui mais com um alinhamento mais natural e mais autêntico entre ele e a sua marca. Então, essa diquinha de ouro aqui, gente, se você estiver aí pensando em empreender e fazer um marketing aí com influenciadores, né? Marketing por influência. Outro ponto muito importante aqui, dê liberdade para que esse influenciador possa criar, né? Então, permita com que ele fale de sua marca, expresse o jeito dele, de modo que fique tudo natural e mantenha essa conexão com seus seguidores. Então, existem aqueles roteiros muito rígidos, né? Eles são sempre bem-vindos, os roteiros, para nortear o influenciador a respeito da sua marca. Mas que fique muito claro e objetivo que essas instruções sejam leves, né, que sejam respeitados determinados perfis dessa marca, mas com liberdade para o influenciador criar, né? E que isso vai criar também, gente, o conteúdo mais envolvente para o público, o resultado vai ser muito melhor. Estabeleça objetivos claros e mensuráveis. Então, antes de iniciar uma colaboração, defina claramente os objetivos da sua parceria, seja para aumentar o reconhecimento da sua marca, impulsionar as vendas ou promover uma nova coleção. Estabeleça metas mensuráveis que você possa depois avaliar no final dessa parceria se isso foi válido ou não. Além de ajudar a orientar a estratégia, isso também facilita, como eu dizia aqui para vocês, a avaliação do sucesso dessa sua iniciativa, dessa colaboração, após concluída essa ação com essa campanha. Tá? Outra coisa, gente, transparência e relacionamentos a longo prazo. Então, discuta abertamente as expectativas, o que você espera com aquela ação, com aquela campanha, compensações e diretrizes para evitar maus entendidos também, né, gente? Então, você, de repente, pode estar trilhando um caminho e o influenciador pode ir pelo lado oposto, pelo caminho oposto. De repente, até possa ser algo positivo, mas não é aquilo que você desejava, tá certo? Então, considere também construir, gente, relações a longo prazo com essas pessoas, porque parcerias contínuas podem fortalecer essa conexão entre a marca e o público, criando uma narrativa mais consistente ao longo do tempo. Então, se você tem uma parceria mais sólida, isso é melhor, porque você cria um público mais fiel, mais cativo à sua marca. Mensuração de resultados e ajustes estratégicos. Então, após o término de uma campanha, é essencial que você analise esses resultados. Então, utilize métricas como o engajamento, o alcance, conversões para analisar o impacto dessa ação ou dessa campanha. Então, isso é fundamental, gente, para você ver se realmente vale a pena renovar essa parceria ou ir atrás de outras que te representem mais. Então, com base nesses insights obtidos nessa ação, nessa campanha, você pode ajustar a sua estratégia para futuras colaborações, aperfeiçoando cada vez mais a sua abordagem e adaptando-se às mudanças do mercado e às tendências. Porque, gente, entre uma campanha e outra, muita coisa pode mudar, porque a moda é muito dinâmica, ela é muito competitiva. Então, de repente, também, mesmo que você se lance desse mesmo influenciador, você tem que estar sempre alinhando com ele novas preocupações, novas estratégias, para você acompanhar aí a evolução rápida das coisas no universo da moda. Em resumo, pessoal, os influenciadores desempenham um papel vital na indústria da moda, oferecendo às marcas uma maneira autêntica de se conectar com os consumidores. Então, gente, ao construir essas parcerias com os influenciadores de moda, alinhados à sua marca, você adota uma verdadeira abordagem autêntica, mensura resultados e com isso a sua empresa pode colher todos esses frutos do poder dos influenciadores na moda. É uma grande oportunidade de impulsionar
a sua presença digital e elevar a sua marca a novos patamares. Então, exemplo, gente, de cases de sucesso aqui no Brasil. Camila Coelho com a marca de cosméticos Lancôme. A Natura com as suas parcerias estratégicas. Júlia Faria com marcas de luxo. Farm, aquela marca conhecida aqui em São Paulo, mas bem difundida no Rio de Janeiro. Tá? Então, são exemplos aí de cases de sucesso aqui no Brasil. Nos últimos anos, pessoal, o poder do TikTok e do Instagram transformaram drasticamente a forma como essas tendências de moda surgiram e se popularizaram. Inicialmente, essas plataformas eram mais focadas em fotos e vídeos, né? Curtinhos para entretenimento. Hoje, gente, elas se tornaram o epicentro de criação e disseminação de tendências de moda. Então, tornaram-se verdadeiros palcos para influencers, designers, marcas que buscam conquistar o público e também inovações de estilo, gente, que rapidamente se viralizam. Então, eles foram os responsáveis pela democratização do processo de criação de conteúdo e influência para milhões de pessoas. Nesse ponto é muito positivo, gente. TikTok e Instagram são ferramentas mais novas, mais modernas, que fizeram aí disseminar amplamente entre os consumidores práticas de modas que antes eram só ditadas pelas passarelas. E hoje a gente vê que qualquer um é capaz de fazer, produzir e estar inserido no contexto da moda. O poder das redes sociais, portanto, mudou o foco da moda da alta costura para o streetwear, aquela moda de rua, né? Como eu sempre digo aqui para vocês, já até tem centenas de programas nossos aqui, que promovem uma moda mais acessível para todos, portanto, mais inclusiva. Como eu dizia para vocês, hoje qualquer um é capaz de ditar tendências de moda. Basta você estar antenado com o que tem de mais atual, você carregar um estilo, uma personalidade, estar por dentro daquilo que seu público gosta e merece ser representado, não é mesmo? Então, gente, uma característica marcante dessas plataformas é a rapidez com que essas tendências são criadas e popularizadas. Então, gente, antes a gente via lá um desfile na temporada, coleção, outono e inverno, outro desfile na primavera-verão. Hoje em dia, essa produção de moda é diária. Então, assim, você tem elementos novos surgindo na moda dia após dia. Não é preciso mais esperar uma temporada chegar para você consumir novas tendências na moda. Pode-se dizer, então, gente, que essas duas redes, o TikTok e o Instagram, eles mudaram para sempre, definitivamente, o mercado da moda, oferecendo novas formas de criar e disseminar tendências em apenas algumas horas. Então, os influencers, pessoal, se tornaram verdadeiros e novos editores de moda. Olha só que legal, gente. Isso antigamente era uma profissão, né? O editor de moda, e hoje os influencers são verdadeiros editores de moda. Então, essa profissão até se ressignificou com o surgimento e a influência desses verdadeiros criadores de conteúdo. Então, gente, era esse conteúdo para hoje. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima.